quando o último chefe do jogo virou a rainha do caos. Fala, galera otaku! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o seu cantinho favorito onde o mundo dos animes ganha vida. Hoje a gente vai mergulhar em um isekai que mistura o caos de Overlord, o toque gamer de Shangri-La Frontier e aquele tempero de insanidade que só um protagonista completamente desbalanceado consegue trazer. Sim, eu tô falando de A Wild Last Boss Appeared, o anime que prova que ser vilão é muito mais divertido do que ser herói. Aqui não tem história triste de recomeço nem redenção forçada. Tem poder, sarcasmo e uma protagonista que basicamente diz: eu não preciso salvar o mundo, eu sou o tutorial que mata o jogador. E se você é o tipo de otaku que gosta de rir enquanto até o deboche nos diálogos, é aquele tipo de anime que te faz pausar o episódio só pra dizer: isso é genial, e depois voltar a rir do caos. Sabe quando o personagem é tão poderoso que você sente pena do vilão? Então, aqui é o contrário, você sente pena dos heróis. Ela enfrenta 7 guerreiros lendários, calma de quem está apenas espantando mosquitos. É o tipo de introdução que te faz pensar: se isso é o começo, o que sobra para o final? E a resposta é simples: destruição estilosa e comentários sarcásticos no meio da luta. Luffy se lança na batalha, o feiticeiro não consegue amortecer os golpes, o arqueiro dispara flechas que se dividem em 3, mas Luffy se põe em modo helicóptero e as flechas não dão conta do recado. O anão consegue acertar um bom golpe, mas mesmo usando uma autodestruição poderosa, não faz nada a Luffy. O herói, o cara bonitão, tenta pegá-la com um clone de água, mas Luffy já o via vir e contra-ataca. A conquistadora mal se move, e os que talvez eles tenham o necessário para vencer Ormei, o rei demônio. A trapaça dos heróis foi digna de um plot twist de shonen, um último recurso desesperado para deter o caos. Mas um intervalo, e não o fim do jogo. E assim é como chegam ao game over. Literalmente, mas ao falar, todos ficam esmagados pela sua habilidade de intimidação, que se dispara sempre que ele fala. Ele descobre como desativar a habilidade e o elfo explica que se passaram 200 anos desde sua derrota. Para tentar derrotar o rei demônio, tentaram invocar um herói bem poderoso, mas acabaram invocando ela. Luffy diz que já está de saída, mas deseja. Então organizou-se um grupo de jogadores de alto nível para enfrentá-la, divididos entre o grupo de Luffy e o exército da luz dos heróis. O chefe final do jogo ficou em segundo plano. Os heróis a derrotaram e selaram, mas agora ela está de volta. Luffy chega à sua base, a Torre Celestial Mapau. Ela se senta em seu trono, que está um pouco vazio, e pensa no que aconteceu com seus amigos. O lugar, antes vibrante com a presença de seus subordinados, agora tem um ar melancólico, meio abandonado. A conquistadora sente um toque de nostalgia, lembrando das épocas de glória e das batalhas épicas que travaram juntos. Ela se questiona se seus antigos companheiros, as 12 estrelas celestiais, estariam bem, ou se foram derrotados pelo tempo. De repente, chega uma waifu de cabelo azul, Dina, que se assusta com a figura imponente de Luffy. Dina diz que esperou 200 anos por seu retorno. Luffy lembra que Dina era um NPC que ela colocou na torre para não ficar vazia e que agora ganhou consciência. Luffy se desculpa, a parabeniza por cuidar do estabelecimento e pede contexto dos últimos 200 anos. É o momento mais inusitado do isekai, a síndica da torre. Dina, com sua lealdade inabalável, revela que manteve tudo funcionando, mas com um custo altíssimo. Luffy, a rainha do caos, agora tem que lidar com o caos dos boletos. Dina explica que os heróis que a venceram foram chamados de 7 heróis e cada um fundou seu país. 4 já morreram de velhice, mas 3 ainda. A habilidade de ter outros players de alto nível por aí adiciona uma camada de estratégia e emoção à sua nova jornada. O mundo de X-Gate Online, que ele achava que conhecia, está prestes a se tornar muito mais interessante. O rei demônio Orm ainda está vivo, pois detonou os 7 heróis. As 12 estrelas celestiais, que são 12 monstros NPCs companheiros de Luffy, estão bem. Dina só sabe o paradeiro de 6, e 2 se uniram ao exército do rei demônio para vingar a derrota de Luffy. Luffy acha um lindo detalhe, mas não é o correto, então vai dar um puxão de orelha neles. Sua missão inicial é reunir os 12 e descobrir se os heróis restantes são jogadores. Dina mostra que o mais próximo, Ares, está em um vulcão perto de Suil, onde vive um dos heróis. Luffy se prepara para voar, mas Dina a detém. Ela pergunta se Luffy tem dinheiro e ignora uma missão de 200 para encontrar gatos. Ela escolhe uma para eliminar orcs, que são fáceis de eliminar, dão bons objetos e são bons para farmar experiência. Elas vão à aldeia de Aio, onde um velhinho pede que salvem o povo, pois os orcs estão levando as mulheres jovens. Dina e Luffy prometem que vão cuidar disso. O pedido do ancião da aldeia é desesperado, e a Luffy, apesar de ser a vilã suprema, demonstra um senso de justiça distorcido, mas eficaz. Ela aceita a missão não por heroísmo, mas porque orcs são farm perfeito para quem está começando a juntar dinheiro. A conquistadora não salva o mundo, mas resolve problemas locais com eficiência brutal. Elas chegam à caverna dos porcos e se escondem atrás dos arbustos.
Dina sente nojo dos orcs e pensa que a deusa Lubelos deveria se arrepender de criar criaturas tão horríveis. Lufas a repreende, dizendo que Lubelos é amor e ama a todos. A discussão entre a Lufas e a Dina sobre a moralidade das raças é um fight, para quem se atreve a ser o vilão de verdade, das da entrada. Um exército de orcs e um orc gigante de 15 metros saem da caverna. Os orcs atacam Lufas, mas ela os vê em câmera lenta e começa a esmagar as cabeças como se fossem bolhas. O feitiço transmutar é o seu cartão de vida forte demais. E é justamente esse o ponto central de A Wild Last Boss Appeared. A dualidade entre o jogador moderno e a entidade que ele controla. Enquanto o Overlord leva essa ideia para o lado sombrio e político, A Wild Last Boss vai para o lado debochado e satírico. Lufas é o tipo de personagem que sabe que é poderosa e faz questão de comentar isso em voz alta. Ela ironiza inimigos, debocha das regras do mundo e ainda dá lição de moral nos próprios deuses. É um espetáculo de arrogância cômica, mas com carisma tão grande que você simplesmente não consegue odiar. Ela é tipo aquela vilã que o fandom inteiro defende dizendo ela não errou, só foi eficiente demais. E aí entra o toque de Shangri-La Frontier, o humor gamer. A narrativa é cheia de referências ao universo dos MMORPGs, desde o clássico grind infinito até o desespero de perder loot raro. Tem episódio que parece um tutorial disfarçado de comédia, com Lufas comentando tipo sério que o chefe de nível 80 é um passarinho com chapéu. E a melhor parte é que o anime não tenta se levar a sério. Ele sabe que é absurdo, e abraça isso com orgulho. O resultado é uma mistura deliciosa de paródia e aventura, perfeita para quem ama rir dos clichês sem deixar de curtir a ação. É tipo Konosuba, mas com magias em escala apocalíptica. A Wild Last Boss Appeared começou como light novel em 2019, escrita por Asano Kazutaki e ilustrada por Nokomi. A adaptação para anime veio em 2025 pelas mãos do estúdio WoW World. Visualmente, o anime também merece um destaque especial. O design da Lufas é uma mistura de elegância e ameaça, com aquele olhar de te perdoo, mas te destruo logo em seguida. As cenas de batalha são fluidas, cheias de efeitos brilhantes e explosões exageradas que deixam qualquer fã de Overlord satisfeito. É o famoso power-up visual que a gente espera de um anime de fantasia, com a Lufas esbanjando poder em cada movimento. O contraste entre a beleza do design e a violência dos ataques é um show à parte. E a direção de arte brilha quando o anime desacelera. As paisagens, os templos e as ruínas têm um charme de MMO clássico que dá vontade de explorar. É o tipo de obra que equilibra destruição e contemplação, como se dissesse: olha esse pôr do sol, agora toma um meteoro na cara. E claro, a trilha sonora alterna entre orquestral épica e batidas eletrônicas que lembram jogos antigos, criando uma mistura de nostalgia e adrenalina. Agora, sabe o que é ainda mais interessante? A mitologia do anime. Lufas foi originalmente criada como um personagem final, o último desafio do jogo. Mas agora ela é quem define as regras. Isso gera situações geniais, tipo NPCs tentando entender por que ela ajuda pessoas comuns ou dá sermão em heróis. É uma inversão completa do arquétipo tradicional de vilão. E é justamente isso que torna a série tão divertida. Ela ri de si mesma e, ao mesmo tempo, faz você se importar com o caos. E para fechar com chave de ouro, o humor. Lufas tem frases que viraram meme instantâneo. Coisas como não é que eu seja má, é que o mundo é incompetente ou me desafiar foi seu primeiro erro e sobreviver, o segundo. É aquele tipo de ironia afiada que lembra Konosuba, mas com um toque de nobreza distorcida. E cada episódio termina com aquela sensação deliciosa de ok, ela exagerou, mas estava certa. Então, se você curte mundos virtuais, poder absurdo, sarcasmo e muita risada, A Wild Last Boss Appeared é o seu próximo vício. Ele é o equilíbrio perfeito entre caos e carisma, e te faz pensar: se eu acordasse no corpo do meu personagem, será que eu seria o herói ou o problema? No caso da Lufas, a resposta é clara: ela é o problema, e a solução ao mesmo tempo. Então, Otaku, se você curtiu essa análise insana da Lufas, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder a próxima dose de Caos Otaku. Porque se tem uma coisa que esse anime ensina, é que o vilão pode ser o protagonista. Desde que tem estilo, sarcasmo e poder o suficiente para fazer o mundo se ajoelhar. E convenhamos, a Lufas tem os três. Se você chegou até aqui, comenta a palavra jogo para eu saber que você é um verdadeiro fã de Last Boss. Muitíssimo obrigado por assistir. E lembre-se, se a Lufas te oferecer um cargo de assistente, confira se ela tem dinheiro para pagar o aluguel da torre antes de aceitar, viu? Caso contrário, você vai ter que farmar orc para pagar o boleto. Nos vemos no próximo vídeo.